Queridos, nesses 12 anos de ministério, não foram poucas as vezes que nós apresentamos aqui crianças que às vezes não são mais bebês. E por que que isso acontece? Porque depois de um determinado tempo, os pais que eles vêm, eles se convertem a Deus, eles passam a ter a companhia do Espírito Santo morando em suas vidas, e aí o Espírito Santo ele vai direcionando o que nós devemos fazer, e isso em todas as áreas da nossa vida. Eu penso que tenha acontecido isso com você, não é verdade? Amém, querido? E alguns pais têm nos procurado e dito assim: pastor, olha, meus filhos não foram apresentados a Deus quando nasceram, nós viemos de uma tradição católica, de uma outra religião, e nós fizemos de uma forma diferente, mas nós estamos sentindo da parte do Senhor de apresentar nossos filhos. E sem problema algum, nós sempre apresentamos, porque eu penso que sempre é o tempo de louvar e agradecer a Deus pelo presente tão maravilhoso que são os filhos. Amém, querido? Por isso, nessa noite, é com muita alegria que eu quero apresentar, através da vida dos papais que se sentiram tocados para isso, a vida dessas duas meninas que são preciosas, são lindas, a vida da Aninha e da Maria Fer, juntamente com os papais, o João e a Elaine. Venham cá, queridos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Querido, você pode aplaudir ao Senhor por essa família? Amém. Vamos agradecer a Deus por essas princesas, não é verdade? Por esse presente tão lindo que o Senhor deu a vocês. Elas são presentes para nós também. Elas já são a igreja do amanhã, não é verdade? Graças a Deus, toda bênção da parte do Senhor já está sobre a vida de vocês. Mas nós queremos, de altar, diante da igreja, em testemunho vivo junto com os papais, declarar a Deus muito obrigado pelo presente que o Senhor deu. Vamos fazer isso? Amém? Estenda suas mãos abençoadoras. Elas abençoam. A Bíblia diz que nossas mãos, nós que somos filhos do Senhor, nós temos mãos que abençoam. Estendam então. Papai querido, maravilhoso Deus, muito obrigado, Senhor, porque foi o Senhor que convenceu o coração do João, o coração da Elaine, a respeito das suas filhas. Não foi algo imposto pelos homens, mas foi algo que o Espírito Santo os fez lembrar. Agradecer pela vida preciosa da Aninha, pela vida preciosa da Maria Fer. Deus, nós queremos declarar que elas são tuas. Nós declaramos, papai, como igreja estabelecida nessa terra, que tem autoridade no céu e na terra, toda a bênção sobre a vida dessas meninas. Livra elas de todo mal. Papai, esteja com ela em todo o caminho que a planta dos pezinhos delas estiverem. Papai, livra do mal na escola, livre da perseguição. Em todo o caminho que elas estiverem, ainda que elas estejam, Pai, distante dos pais, em qualquer momento, que a tua proteção seja sobre a vida delas. Que o amor seja acrescentado, principalmente o amor pela família e o amor pelo Senhor. Que elas nunca se distanciem do Senhor. Que elas sejam sal e luz nessa terra, para bendizer, para engrandecer o nome do Senhor. Nós parabenizamos a Ti, Senhor, porque o Senhor é o autor de tudo. Foi o Senhor que as deu para a Elaine e para o João. E por isso nós Te agradecemos, Deus bondoso, em nome de Jesus. Amém, igreja? Aleluia. E nós temos aqui um certificado para marcar esse dia tão feliz para a família. Certificamos que Maria Fernanda Gelaim Penteado, nascida no dia 4/1/2005,
Foi apresentada a Deus no dia 5/10/2014, no templo da Comunidade Evangélica Filadélfia, pelo papai João Ricardo Penteado e pela mamãe Elaine Gelaim Penteado. E tem um para você também, Aninha. Olha que chique. Certificamos que Ana Carolina Gelaim Penteado, nascida no dia 8/1/2008, tá certa a data, Aninha? Tá? Então tá bom. Foi apresentada a Deus no dia 5/10/2014, no templo da Comunidade Evangélica Filadélfia, em Jaguariúna, pelo papai João Ricardo Penteado e pela mamãe Elaine Gelaim Penteado. E um versículo que é para vocês, queridos, para que vocês marquem no coração de vocês, gravem isso, porque isso vai fazer toda a diferença na vida delas. Provérbios 22:6, João e Elaine diz que se nós ensinarmos a criança no caminho em que elas devem andar, ainda quando elas forem velhinhas, não se desviarão do Senhor. Que seja assim então, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos tirar uma foto linda aqui? Aninha, segura aqui. Maria Fer também. Amém. Você pode novamente aplaudir o Senhor? Graças a Deus. Aleluia. Deus é bom, querido. Deus é bom? Aleluia. Se você assistiu o filme, você ia falar o tempo todo. O tempo todo. Deus é bom. Amém, meus amados? Abre a palavra de Deus em Gálatas, no capítulo 5. Eu quero compartilhar algo com você. Gálatas, capítulo de número 5. Gálatas, capítulo de número 5. Glória a Deus pela tua presença. Glória a Deus porque você entrou nesta casa hoje. Tudo cooperou para essa noite, viu, querido? Amém? Você crê nisso? Tudo nesse dia cooperou para que você chegasse até aqui. Glória a Deus pela tua vitória. Diga para o teu irmão, glória a Deus pela tua vitória. Glória a Deus, viu, irmão? Em nome de Jesus, pela vitória de vocês. Aleluia. Gálatas capítulo 5. A partir do verso 1, nós vamos ler todo o capítulo. Sempre, querido, em um livro, há um versículo dentro do livro que é o resumo de toda a mensagem que o livro ele quer passar. Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, nessa província da Galácia, onde havia uma igreja de Cristo ali, o resumo do que ele está tentando dizer aos irmãos que ali estão, é o verso de número 1 do capítulo de número 5. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. E não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Se nós parássemos aqui, esse é o resumo da mensagem, viu, querido? Tanto é que o título dessa mensagem é Não use a liberdade para se escravizar. O título dessa mensagem de hoje é Não use a liberdade para se escravizar. Porque Paulo está dizendo isso a ele. Estais, pois, firmes em quê? Na liberdade com que Cristo nos libertou. E não nos torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Mas ele continua dizendo: eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar-vos circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Isso não vai ter validade alguma. E de novo, protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Não é somente a circuncisão, ele está falando, que siga então toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós, os que justificais pela lei.
da graça, vocês têm caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo não há a circuncisão, nem a incircuncisão. Isso não tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. Repita isso: uma fé que é demonstrada em atitudes de amor. Amém, querido? É isso que Paulo está dizendo. Este evangelho de fé, de servir a Cristo, ele é demonstrado por amor. E ele faz menção aqui no verso 7. Corris bem, você estava indo bem. Quem vos impediu para que não obedeceis à verdade? Esta persuasão, esse convencimento, ele não vem daquele que vos chamou. Essa coisa não é de Cristo. Ele faz um parênteses aqui, esse verso 9, é como se ele parasse para olhar a situação e dissesse: olha, um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouco de fermento, e se for fermento fariseu, então, estraga a massa inteira. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, aqueles que estão perturbando, seja ele quem for, aquele que está falando demais, ele sofrerá condenação. Olha a palavra de Deus, querido, para esse povo. Aquele que está tentando te inquietar, aquele que está trazendo persuasão no teu coração, tentando te tirar do caminho da verdade, seja quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, vos prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido. Logo, o escândalo da cruz está aniquilado. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Querido, você percebe, Paulo aqui, ele está bravo, apóstolo. Eu gostaria que separasse esse povo, que levasse ele, que cortassem eles daqui, aqueles que vos andam inquietando. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então a liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Todo mandamento de Deus, querido, se resume nisto: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Repita isso: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis, olha a expressão que ele usa: se vocês estão se mordendo, devorando uns aos outros, vede, não consumais também uns aos outros. Porque a cobiça contra o espírito, verso 17, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, há uma luta entre eles, um se opõe ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas. E ele diz aqui, querido, o que é a obra da carne? Prostituição, impureza, lascívia. Para quem não sabe, querido, lascívia é desejo por sexo desordenado, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações. Na minha Bíblia se encontra esta palavra, emulações. Eu não sabia o que era e eu procurei entender. E a tradução dessa palavra é aquele que estimula competição. Aquele que gosta de comparar as pessoas e estimula no meio delas intrigas para que elas possam se competir. Olha, você é menos que aquela, queira atingir a posição dela. Olha que coisa terrível, isso é carne, amado. Ira, peleja, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria, coisas semelhantes a estas, acerca das quais eu vos declaro, como já antes disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, que representa alegria, paz, longanimidade. Essa palavra comprida aqui, querido, grande, ela significa pessoas que são pacientes para suportar ofensas. Olha, querido, isso é fruto do Espírito, viu? Longanimidade,
Diga isso, querido, longanimidade. O que é mesmo? Paciência para suportar ofensas. Benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Paulo está dizendo, contra essas coisas aqui, esse fruto do Espírito, não há lei. Esses são os que são guiados pelo Espírito. E os que são de Cristo, aliás, Filadélfia, tem aqui gente de Cristo aqui? Os que são de Cristo crucificaram a carne, juntamente com as suas paixões e concupiscências. Olha outra palavra grande. Concupiscência, atração pelos prazeres da carne. Nós crucificamos isso na cruz, amado. Se vivemos no Espírito, então andemos também no Espírito. Olha essa palavra de Deus para nós, para mim e para você. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando uns aos outros, invejando uns dos outros. Até aqui, eu quero compartilhar essa palavra com você. É uma palavra dura, uma palavra de direção para nós, de posicionamento. Mas é uma palavra, querido, que o resumo de toda ela é uma palavra de amor. E eu penso que você vai compreender isso em nome de Jesus, nessa noite. O desejo de Deus é que você não volte para a escravidão, se você é livre em nome de Jesus. Amém, amados? Vamos orar então. Querido e amado Deus, maravilhoso Senhor, muito obrigado, papai, pela tua presença neste lugar. Muito obrigado porque nós já tivemos o privilégio de te adorar de todas as maneiras possíveis, com louvor, com as nossas palavras, com os nossos gestos. Ah, papai, como é bom estar reunido com os meus irmãos para te adorar. Mas eu creio que há uma revelação da parte do Senhor para a vida desta igreja essa noite, para as nossas vidas, para um posicionamento sério, um posicionamento, papai, de conservar a liberdade que o Senhor nos deu e não voltar mais à velha vida. Exorta, como o Senhor sempre tem feito, uma exortação com amor, para que nós possamos entender de que forma nós devemos caminhar. Há um caminho para mim, e eu tenho certeza que é nesse caminho que nós vamos caminhar. Em nome de Jesus, todo que crê, diga amém, e graças a Deus. Como eu disse a você, querida igreja Filadélfia, querido irmão que está aqui conosco, e aqueles que se encontram pela internet, o resumo da carta aos Gálatas, da província que estava na Galácia, é um alerta, é uma exortação do apóstolo, para que eles possam continuar, querido, a estar firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Para que eles permanecessem nessa liberdade que Cristo vos libertou, não tornando a meter-vos de novo debaixo da escravidão. Esta palavra, querido, ainda que você diga, mas pastor, é para aquele tempo, é para aquele povo, querido, essa palavra se renova de geração em geração, e esta palavra é específica para nós essa noite. Todos nós, sem excluir ninguém aqui essa noite, todos nós éramos escravos. Todos nós tínhamos uma dívida impagável. Você sabia disso, querido? Que você tinha uma dívida que não havia como pagar e que o preço dessa dívida seria morte, seria condenação. Eu não sei se você sabe disso, querido, mas todo homem, a partir do Adão, já nasceu devendo. Olha que coisa, querido. Pastor, que notícia é essa? Você era devedor, querido. A Bíblia diz que havia uma promissória espiritual condenando você. E por mais que você se esforçasse durante toda a tua vida para tentar pagar, você não iria conseguir. Por mais que você trabalhasse, por mais que você se esforçasse, querido, havia uma dívida.
A Bíblia diz isso. Abre em Colossenses, um pouquinho adiante aqui de Gálatas, e você, passando Efésios, Colossenses, querido, e você vai ver. Colossenses capítulo 2. Para que você não diga, pastor, mas que escrita é essa? Que dívida é essa? Jesus está dizendo aqui. Colossenses capítulo 2, no verso de número 13. Aqui, o Espírito Santo lembra você da velha vida. E ele diz assim: quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne. Você era incircunciso, você não pertencia ao povo de Deus, você estava morto nos seus pecados, nos seus delitos. A Bíblia diz que nesse momento, Ele vos vivificou, juntamente com Ele, perdoando todas as tuas ofensas. Dá glória a Deus, amado. E o verso 14 diz: havendo riscado, em algumas traduções está rasgado, a cédula, a promissória, que era contra nós, nas suas ordenanças, naquilo que estava escrito nela, condenava você, a qual de alguma maneira nos era contrário, querido, não trazia nada de bom para você. Ele tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Querido, você entendeu? Você era um devedor e Ele pagou a tua dívida. Você tinha uma promissória, querido, impagável, que te levava para a morte. E Jesus tirou essa promissória da tua vida, rasgou e cravou na cruz. Está pago a tua dívida. Diga para o teu irmão: está pago, viu, querido? Aleluia. Querido, não fala de qualquer maneira, não. Diga para o teu irmão: irmão, Jesus pagou a nossa dívida. Ele pagou a nossa dívida, Ele pagou. Amado, Ele pagou o que seria impagável. Você poderia trabalhar a vida toda, você poderia ser um bom homem a vida toda, você poderia até justificar, mas eu não mato, eu não roubo, eu sou uma pessoa que presta conta em casa. Ainda assim, se você não encontrasse Jesus no teu caminho, a dívida estaria lá. O que pagou? A cruz. A cruz pagou, o sangue derramado, a vida dele pagou a tua dívida. Foi Jesus Cristo que pagou, querido. É bem injusto Ele não dividir a glória dele com ninguém, porque não foi outro santo algum, não foi outro homem algum, não foi outro Deus com D minúsculo algum, foi Jesus Cristo que pagou a dívida da humanidade. Foi Jesus Cristo que pagou a dívida da tua família, da tua vida, da nossa vida, da vida desta igreja. Foi Jesus Cristo, querido. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Pense você era um escravo, estava preso, uma dívida quase que impagável. O inimigo das nossas vidas era teu dono, e o caminho era de morte. Jesus veio, querido, tirou a chave da mão do adversário, rasgou a promissória e disse: vem comigo, você está livre. Ele te tirou daquela prisão. Quando eu olho para você e para alguns aqui, o testemunho, às vezes até de uma prisão, humanamente falando, mas aquilo era nada, viu, querido? Diante da prisão que havia de verdade. A prisão dos homens tem data para sair. A prisão espiritual era para sempre. Era morte até o fim. Mas Jesus pagou. E Ele te fez livre. Esse mesmo evangelho, a Bíblia diz que estava sendo pregado na Galácia. Os homens estavam ouvindo. O governo era romano. A oposição era romana. Era o império da época, era o que era forte na época. Mas em meio, querido, aquela imposição romana, eles ouviram falar desse evangelho.
de Jesus Cristo que paga a dívida. Muitos romanos estavam se convertendo, muitos judeus estavam se convertendo, e muitos ímpios, como era chamado aqueles que não eram judeus, como nós, eles estavam se curvando diante do Salvador. Aleluia. Nessa província da Galácia, também, querido, havia muita salvação. A igreja ali ia crescendo, crescendo, até, querido, que começou a haver uma crença lá. Alguns se levantaram entre a própria igreja, amado, dizendo: olha, nós aceitamos até os gentios aqui, porque no início nem os gentios eles aceitavam, mas Paulo era o apóstolo, ele é conhecido como o apóstolo dos gentios, e a palavra que era ministrada nas igrejas, nas cartas que Paulo escreve, ele vai dizendo: a salvação, a graça é para todos. Eles iam se convencendo disso, mas aqui, nesta igreja, começa a acontecer uma heresia. Alguém começa a colocar uma semente que não é uma semente de Deus ali no meio. Começa a ver, querido, um burburinho de que salvação teria que haver circuncisão. Olha o que estão falando aqui. Olha, o período é de graça, ok, todos podem ser salvos, amém. Mas vocês precisam, homens, ser circuncidados. Então Paulo escreve e diz: mas pera lá, vocês estão livres, estão querendo voltar para a escravidão? O evangelho de Cristo vem para libertar de toda a lei, e vocês querem voltar para o tempo da lei? Então que se cumpra toda a lei. Circuncisos ou incircuncisos, diante de Deus nada vale. O que vale é uma fé demonstrada com amor. O que salva é um evangelho que demonstra amor, principalmente para o seu próximo. Esse é o evangelho que Cristo está pregando para essa igreja e para esta igreja. Amém, amado? É como se nós, querido, por algum momento, nós crescemos em Jesus, nós crescemos em profecia, em batismo do Espírito Santo, em batismo nas águas, e de repente, para firmar o nosso voto, eu vou fazer ainda mais para Ele, aí eu vou andar com uma cruz em volta de Jaguariúna inteira. Não precisa, viu, amado? Eu vou dobrar meu joelho e eu vou pagar uma promessa. Mas que promessa? Eu vou de joelho até lá a rodoviária. Não precisa. Parece, querido, algo óbvio para você, mas é isso que às vezes acontece na nossa vida. A liberdade de Cristo é para todos. Ele te colocou num evangelho que é simples, mas que o homem complica. Que às vezes nós queremos fazer mais do que convém. E aí essa invenção da nossa mente, às vezes é colocada em outras mentes. Paulo está dizendo aqui para eles: não tem necessidade de circuncisão. O evangelho é da graça. No verso 7 ele está dizendo aqui: você corria tão bem, vocês estavam indo bem, quem vos impediu para que não obedeceis à verdade? Quem foi que saiu com esse assunto? Quem foi que colocou essa coisa no meio de vocês? Quem persuadiu, ele diz, quem que convenceu vocês que precisa dessa coisa? Amado, o que mais tem hoje é homem tentando convencer o homem. Heresia que toda hora se levanta: agora eu descobri um caminho novo. Agora não precisa mais disso. Eu não creio mais nisso, eu creio nisso. E aí se conta: eu também creio nisso. E aí fica alguns que não crê e alguns que crê nisso agora. Toda heresia começa com um profeta falso. Querido, pode ler a história. Os muçulmanos, com uma história, com uma conversa lá do Maomé. Os budistas, com uma conversa de Buda. Toda heresia começa com alguém dizendo assim: não, eu creio em Jesus de vocês. Não, ele é um profeta de verdade. Mas Deus não entregou tudo para ele. Eu tenho uma parte da revelação. Tem, está comigo.
E as pessoas começam a seguir essa pessoa que se diz profeta de Deus. Querido, pode olhar a história. Toda religião, toda heresia que começa distante de Deus, começa com alguém dizendo: eu tenho parte da revelação que Cristo não tem. Querido, eu tenho Jesus, eu tenho tudo. Jesus, eu tenho tudo, querido, tudo que eu preciso. Você tem Jesus? Você tem o Cristo? Amado, então não inventa. Só seguir o evangelho que é simples. É isso. Quem foi que persuadiu vocês? Um pouco de fermento levé da massa. Paulo está dizendo, um pouco de conversa desconversada. Nem sei se tem esse termo, desconversada. Mas tá bom. Você entendeu? Essa coisa, se deixar, cresce. Você quer saber uma coisa que estraga o pão? É o fermento do fariseu. Querido, essa coisa. E hoje o fermento, querido, ele não é só colocado com palavras, ele está tecnológico. O fermento do fariseu hoje, querido, está no Face. Ai, pastor, parece que você tem uma bronca. Tenho. Confesso. Principalmente quando a pessoa é uma coisa, você conhecendo pessoalmente é uma outra lá. Querido, aí eu fico desconjurado. Eu fico, mas não é a mesma pessoa. Às vezes você conhece a pessoa, é quietinha, mas não fala uma palavra. Oi, pastor. É assim, querido, mas quieto, um silêncio. Mas no tal do Face, ô dedo comprido. E aí, querido, nós colocamos às vezes fermento também, através daquilo que nós escrevemos. Eu disse pela manhã, querido, que às vezes eu não me conformo, amado. Que às vezes que aquele que é cheio do Espírito Santo, que deve andar em espírito, em verdade, ser guiado pelo Espírito Santo, manifestar as palavras de Deus na terra, para convencer as pessoas, porque todas elas estão famintas, olhando para você, que tem comida para dar, diz amém. E nós escrevemos sobre, esse dia eu vi uma mensagem lá, Bob Marley. Pessoas escrevendo, os outros curtindo. Querido, você vai pegar a história do homem, é muita droga. Tem pessoas que postam Cazuza. Querido, ele teve uma vida devassa. Tem gente que usa a camiseta de Che Guevara, comunidade dos Ches. E não é gaúcho não, viu? É Che Guevara. Você tem um caminho para seguir, querido. Você tem alguém que você pode copiar, ser discípulo. E de verdade, você não vai precisar esconder nada a respeito desse mestre. Você vai ser bem sucedido em falar para os seus filhos imitar o Jesus que você serve. Amém, amado? Porque um pouco de fermento leveda tudo, faz tudo crescer. Nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos. Porque dependendo do comportamento, aquilo que nós falamos, cheira a carne. Tem cheiro de quê? Já sentiu o cheiro de carne, querido? Já? Não estou falando de churrasco. Cheiro de carne. Pessoa que tem cheiro de carne. Quando na verdade, a Bíblia diz que nós devemos ter aroma de Cristo. O bom perfume de Cristo. Amém, amado? Pessoas que onde vão, são guiadas pelo Espírito Santo. Andam em espírito, diz Paulo a essa igreja. Vocês não precisam ficar persuadidos, dando confiança para essas pessoas que estão falando isso.
Ele está tão bravo aqui, querido, que ele diz assim: certamente este que fala demais sofrerá condenação. Esse que fermenta. A Bíblia diz que a fé é demonstrada com amor. Os que andam em espírito demonstram a fé em Jesus Cristo. De que forma? O resumo de tudo. Ele está falando contra isso numa lei: amar o próximo como a ti mesmo. Amor. Resumo do Evangelho: amor. Resumo da cruz, do corpo, do sangue que foi derramado. Quando me perguntam o que significa a cruz para você, pastor Ricardo, eu digo sempre: amou demais, amou até o fim, me amou até o fim, te amou até o fim. Esse é o ensinamento, esse é o legado. Se eu tenho Jesus dentro de mim, eu vou amar pessoas, e não lutar contra pessoas, e não fazer isso que é fruto da carne. Está aqui, ó. Esses desejos de estimular o outro a ter competição, dissensões, pelejas, invejas. Querido, isso machuca. Eu não posso, querido, falar dos meus, das pessoas que estão inseridas na nossa vida. Eu tenho que ter cuidado para falar da igreja. Eu tenho que ter cuidado para falar dos meus adversários, diz a palavra de Deus. Nós precisamos ser sábios. Amém, querido? Eu tenho que entrar lá na casa e abençoar todos os quartos. A começar dentro da minha casa, abençoar este, abençoar aquele, e passando em todos os quartos. Eu quero falar do amor de Cristo para você, e abençoar, e passar no outro e abençoar. Isso aqui não, volta lá. Todos os quartos da nossa casa. Todos os quartos. Deus me mostrou de manhã, querido, que tinha um que ia assim, na sala, falava do amor de Cristo, amava todos. No primeiro quarto amava todos. No segundo passava direto. Na visão que Deus me deu. Nesse quarto, não dá atenção. Querido, bate lá. Ama aquela vida. Ama todos da tua casa. Ama todos da tua casa. Ama todos da tua família. Amém, querido? Diga para o teu irmão: ama todos, viu, querido? Não esquece nenhum, não. Mas até. Aquele. E tem nome. Você sabe quem é? Diz amém. Ama todos. Da igreja, ama todos. Porque senão, querido, essa coisa de falar de um, falar de outro. Porque não adianta, viu, amado? Aí você vem abraçar, você abraça, vai. O cheiro é de carne. Você precisa ter o perfume de Cristo. Quem é que colocou essa heresia no meio de vocês? O resumo de tudo: ama a todos. Que o fruto do Espírito é? Diga: amor, gozo, alegria, paz, longanimidade. Isso aqui eu vou frisar 2 vezes. Longanimidade. O que é isso aqui? Paciência para suportar as ofensas. Benignidade, diga: benignidade, bondade, fé, mansidão. Esse aqui também merece uma pausa. Mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Amém, querido? Nós precisamos ser mansos. Amém, filho de Deus? Mansidão. Mansidão no trato, mansidão nas palavras, mansidão no lidar, mansidão. Nós não somos uma igreja, querido, de verdade, de fofoca, de falatório. Até porque, querido, eu abomino
Já vivi situações assim, de fofoca, de fermento que leveda a massa inteira. Hoje está mais fácil identificar quando um levanta, porque a igreja não é assim. Diz amém. Não é uma igreja de fofoca, de falatório. Mas quando surge um ou outro, querido, mas está na minha mira. Eu detesto, ou coisa que eu não suporto. É essa palavra demais. É essa coisa de roubar a fé do outro. É essa coisa de tentar paralisar o outro quando a pessoa está parada. É essa coisa de tentar tirar o perfume do outro quando cheira a carne. Em nome de Jesus, querido, se Deus fala uma palavra assim, carne aqui você não vai cheirar. Em nome de Jesus. Diga para o teu irmão, o teu perfume é de Cristo, querido. O teu perfume é de Cristo. Amado, olha o que eu vou te falar. Efésios capítulo 4, verso 29 e 30. Se quiser grifar lá, grifa. Uma coisa que entristece o Espírito Santo: o falar a palavra indevida. Amado, uma coisa que entristece o Espírito Santo: o falar a palavra indevida. A Bíblia diz que há alguns que até torcem os lábios. Olha que coisa, querido. Porque eu penso que o nosso dialeto é o crentez, não é? O nosso dialeto é glória a Deus, paz do Senhor, eu te amo, que a bondade e a misericórdia do Senhor alcançam tua vida, que vitória, querido, eu estou amando tua vida, querido, isso sai naturalmente, diz amém. Mas quando nós vamos falar mal do outro, aí a boca fica torta. Deixa eu ouvir a sua boca aqui. Querido, falar mal deixa a boca torta. Você sabia disso? Fala para o teu irmão, mas fala olhando para baixo. Essa é aquela coisa que a gente profetiza assim para baixo. Amado, falar mal deixa a boca torta. Deixa. Vamos repetir de novo? Irmão, falar mal dos outros deixa a boca torta. Querido, o sorriso não vai ficar bonito. E entristece o Espírito Santo. Então, querido, toma cuidado. Não para quem está caminhando. É séria essa palavra e é para nós. Diz amém. Querido, não para quem está caminhando. Diga para o teu irmão, não para quem está caminhando. Não para quem está caminhando. Ah, pastor, mas eu penso diferente, eu acho isso, eu acho aquilo. Então vem falar para mim. Ou, no último momento, querido, analisa bem como que você quer servir Deus. Se é aqui, se não é. Paulo está escrevendo aqui para os que são da Galácia. Eu sabia que eu ia errar em algum momento. Estava me vigiando de manhã e à noite. Essa carta é para eles, querido, para que eles pudessem prestar atenção. Não deixa com que pare você persuadindo, acrescentando coisa que não precisa fazer. Os frutos do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei, e os que são de Cristo estão aqui, crucificaram a carne juntamente com as suas paixões, com as suas concupiscências, com a atração, com os prazeres que a carne oferece, inclusive o falar. Está crucificado. Se você era conhecido, querido, como uma pessoa que falava demais, em Cristo, querido, isso tem que mudar. Se você era conhecido como uma pessoa invejosa lá no passado, querido, porque lá nós éramos cheios de defeitos, nós não vamos voltar a ser aquela velha criatura. Paulo está dizendo para eles, olha, Cristo vos libertou, você está livre. Não queiram dar um passo de novo para a escravidão. Vive a vida com a liberdade que Cristo te deu. Amém, querido? Você é livre, querido. Você não precisa de promessa, você não precisa de fita amarrada, você não precisa, querido, de uma oração repetitiva.
Você está livre, querido. O Evangelho de Cristo é maravilhoso. Diz amém. Diga para o teu irmão, você é livre, querido. Amado, então um conselho do céu, do alto para nós. Aproveita com sabedoria a liberdade que Deus te deu. Aproveita com sabedoria a liberdade que Ele te deu. Posso todas as coisas? Pode. Convém? Não convém. Preciso amar pessoas. Eu fui chamado para isso. Isso é o resumo de toda a lei. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Uma igreja que ama, que anda em espírito, que é guiado pelo Espírito Santo. É o que nós precisamos ser. Amém, meu irmão? Tem gente sendo guiado pelo Bob Marley. Não é possível. Ô pastor, mas você está... Que esse homem aí, querido, eu estou. Guiados pelo Che Guevara. Tem igreja até de Maradona. Se tem igreja, porque tem seguidor. Henri Cristo. Ai, pastor, mas aquilo é uma palhaçada. O quê? Ele ou quem segue? Porque ele tem seguidor. Quem é que você segue? Quem é que você é discípulo? Ah, eu percebi, você fala igual ele, você anda igual ele, você é a cara dele. Já disseram isso para você? Que você é a cara de Jesus Cristo? Viu, André? Eu acho que ele tinha cabelo, falaram que ele tinha cabelo, mas não tem problema. Teu rostinho é o rosto dele. Teu olhar é o olhar dele. Diga para o teu irmão, querido, você é igualzinho a Jesus. Teu irmão mais velho é parecido com você, viu? Viu, querido? Ai, pastor, mas como é que você percebeu? Nós somos tão diferentes fisicamente. É a tua palavra, você fala diferente. Você ama igual ele, teu abraço é igual ele. Teu olhar, até seu assentar, é tudo parecido com Cristo. E aí as pessoas vão tendo prazer, querido, porque as pessoas em multidão paravam para ouvir o teu Jesus. Aí elas vão tendo prazer de conviver com você. Uma igreja, quando é de Deus, e quando tem um ou outro, porque às vezes é até normal, viu, querido, ter persuasão, a pessoa achar que tem um ensinamento que ela descobriu agora, tentar fermentar alguns. Mas naturalmente, quando a igreja é de Deus, o primeiro sentimento dessa pessoa é ficar deslocada. Você não está deslocado aqui não, né? Eu estou em casa. Diga para o teu irmão, eu estou em casa, viu, irmão? Eu estou aqui. Eu estou me sentindo em casa. E eu estou falando desde o visitante até o que estão aqui milhares de vezes. E às vezes o que está aqui conosco milhares de vezes, ele fala tão mal, que às vezes ele fica deslocado. Ai, ele está vindo, eu falei dele. Eu vou ter que abraçar, ele chegou. Ai, coisa boa. Jesus te ama e eu também. Mas no abraço o cheiro é... Espera aí. Carne. Que você tenha, querido, no teu abraço, nas tuas palavras, em todo lugar que você colocar a planta do teu pé, cheiro de Cristo, cheiro de Cristo, cheiro de Cristo. Diga para o teu irmão, o perfume de Cristo, querido, o perfume de Cristo. Aleluia. Aí o que eu vou fazer? Você tem um caminho.
Ele fez um caminho para mim. É só não sair do caminho. Amém, querido? Diga para o teu irmão, Ele fez um caminho para nós. Diga para ele, o caminho é vermelho. Amém, amado?